Capítulo 335, Cortando o mal pela raiz. Tradução, GP Revisão, Reisel. O buraco negro no centro da palma de Lindó espalhou-se rapidamente para fora enquanto um poder devorador incomparavelmente poderoso jorrava rapidamente. Sob as sucções desse poder, Tesha imediatamente sentiu ondas de dor intensa em sua mente, como se toda a sua energia mental estivesse sendo arrancada à força de seu corpo. Lindó, deixe-me sair, estou disposto a ser seu subordinado. Vou te dar o que você quiser. Tesha tinha finalmente desistido de toda a esperança, sua voz rouca gritando com urgência enquanto ele sentia o forte odor da morte. Do ponto de vista de Tesha, como ele enfrentava a morte certa, não havia nada que ele não faria para manter sua vida. Afinal, ele era um homem de coração frio e imoral. De fato, anteriormente, a fim de deter Lindó, ele atacou Telei e quase o fez morrer. Portanto, neste momento, a fim de manter sua vida, ele concordaria com qualquer pedido aparentemente impossível. Irmãozinho Lindó, Tesha é um homem cruel. Se você permitir que ele viva, certamente haverá problemas no futuro. Perto dali, Muley, Uzu e o resto estavam incomparavelmente nervosos enquanto assistiam. Se Tesha fosse realmente autorizado a viver, ninguém neste lugar ficará à vontade. Esse tipo de caráter vicioso precisava ser eliminado o mais rápido possível, por isso eles gritavam às pressas. Embora todos eles quisessem matar Tesha imediatamente, o último estava nas mãos de Lindó, e até mesmo Muley e o resto não se atreviam a agir à força. Afinal, o destino do culto do fantoche fantasmagórico estava em exibição diante de seus olhos. A força aterrorizante que Lindó demonstrara causava medo em seus corações. Quem se atreveria a ofender tal pessoa? Lindó olhou apaticamente para o incomparavelmente nervoso Muley e o resto. Esses companheiros estavam preocupados que ele deixaria Tesha manter sua vida e deixar para trás um desastre potencial para eles no futuro. Embora ele não pudesse ser incomodado se suas ações trariam problemas para a seita do grande diabo e outras facções, ele não pretendia deixar para trás qualquer desastre em potencial para si mesmo. Embora ter um praticante do estágio avançado da manifestação como seu subordinado fosse bastante impressionante, era um risco muito grande de se ter. Lindó nunca acreditou que uma pessoa ambiciosa e impiedosa como Tesha seria de bom grado um peão em suas mãos. Assim, depois de olhar apaticamente para Tesha por um tempo, ele falou em um tom indiferente: eu não estou interessado em manter uma cobra venenosa ao meu redor. Depois que suas palavras caíram, Lindó não mais deu a Tesha qualquer oportunidade de falar. O buraco negro abruptamente espalhou-se como um espírito invisível, como se as coisas fossem diretamente sugadas do corpo de Tesha, uma a uma, antes de se enterrarem completamente no buraco negro. Fam. Quando o espírito em seu corpo foi devorado completamente pelo buraco negro, o rosto de Tesha se congelou, enquanto o medo e o alarme encheram seus olhos grandes e esticados. Finalmente, sob os olhares da multidão, ele desmoronou lentamente. Este infame e temido líder do culto do fantoche fantasmagórico da grande província desolada, um homem cruel e ardiloso, tinha finalmente morrido neste local. No instante em que Tesha caiu no chão, todo o caótico pico misterioso da montanha misteriosa do Insombrio ficou instantaneamente silencioso. Praticantes de elite do culto do fantoche fantasmagórico e de outras facções olhavam todos em choque para aquela figura decadente. Por um momento, todos eles ainda estavam em choque. Afinal de contas, momentos atrás, este líder de culto dominador que podia encantar multidões agora se transformou em um cadáver gelado. Essa mudança dramática levou a pessoa a sentir-se como se estivesse em um sonho.
Lindó olhou calmamente para o cadáver gelado que desmoronava. Ele só chegará à grande província desolada há menos de 2 anos. No entanto, em menos de 2 anos, o culto do fantoche fantasmagórico, que foi estabelecido aqui por várias décadas, desmoronou em suas mãos. Em uma maneira de falar, suas realizações eram verdadeiramente temíveis. Tesha já está morto? O resto do culto do fantoche fantasmagórico ainda pretende resistir. Você pretende se opor a todas as facções da grande província desolada. O silêncio no pico da montanha durou algum tempo, antes de Muley recuperar seus sentidos. Instantaneamente, seu rugido enfurecido soou e fez com que os praticantes de elite do culto do fantoche fantasmagórico, que ainda resistiam um momento atrás, tremessem de medo. Agora que Tesha havia sido morto, seria, sem dúvida, um golpe devastador para a moral deles. Portanto, alguns praticantes de elite imediatamente descartaram as armas em suas mãos e optaram por se render. A morte de Tesha significava o fim do culto do fantoche fantasmagórico. No entanto, se Lindó confiasse em sua própria força, mesmo que ele pudesse matar Tesha, isso apenas feriria gravemente o culto do fantoche fantasmagórico, mas ele não seria capaz de destruí-lo. Afinal, era impossível que Lindó abatesse todos os membros do culto do fantoche fantasmagórico. Ele poderia, no máximo, matar alguns membros de alto nível e dar um duro golpe no culto do fantoche fantasmagórico, mas ele não poderia exterminá-los. Além disso, depois de descansar por um tempo, o culto do fantoche fantasmagórico pode voltar a se tornar uma facção de elite na grande província desolada. No entanto, é uma pena. O culto do fantoche fantasmagórico era muito arrogante, e Tesha era ainda mais dominador e até tentou criar uma aliança para subjugar as outras facções. Era precisamente por isso que eles aproveitariam essa oportunidade para destruí-los. De fato, no futuro, o culto do fantoche fantasmagórico certamente deixará de existir como a seita do grande diabo, a aliança marcial e as outras facções definitivamente não perdoarão os ramos remanescentes do culto do fantoche fantasmagórico. Quando isso ocorrer, o culto do fantoche fantasmagórico desaparecerá completamente de toda a grande província desolada. A partir de hoje, uma grande facção desaparecerá da grande província desolada. Depois que Tesha morreu, culto do fantoche fantasmagórico perdeu a vontade de resistir. Vários membros de alto nível fugiram enquanto o resto dos praticantes de elite, que haviam perdido a orientação de seus comandantes, fugiram ou se renderam. Em menos de meia hora, o pico da montanha misteriosa do Insombrio agora tinha um novo dono. Muley, Uzu e outros líderes de facções puldarussas encararam os cadáveres que cobriam o misterioso pico da montanha misteriosa do Insombrio, enquanto um brilho febril surgia em seus olhos. No futuro, o culto do fantoche fantasmagórico deixará de existir e todos os seus territórios e recursos anteriores seriam naturalmente realocados. Portanto, todos eles se beneficiariam tremendamente disso. Pai. No entanto, assim como Muley e os demais ficaram radiantes com sua grande fortuna, Mukiankian repentinamente puxou as mangas, enquanto seus olhos se voltavam para uma figura jovem que estava por perto. Quando ele ouviu a voz de Mukiankian e viu aquela figura jovem novamente, Muley instantaneamente recuperou seus sentidos. Então, ele rapidamente sinalizou Uzu e o resto para manter suas emoções sob controle. Afinal, a principal razão pela qual o culto do fantoche fantasmagórico foi exterminado foi porque Lindó veio aqui para se vingar. Se ele não tivesse derrotado Tesha com força e quebrado a grande formação defensiva do culto do fantoche fantasmagórico, eles não teriam a coragem de declarar uma guerra total com o culto do fantoche fantasmagórico.
Portanto, de certa forma, Lindó mereceu a maior parte do crédito por essa luta e eles não tinham o direito de exigir uma parte do saque. Uso e o resto são todos homens sábios. Quando viram a expressão de Muley, eles imediatamente acordaram também. Apesar de todos serem considerados praticantes de elite famosos na grande província desolada, neste momento, nenhum deles se atreveu a reclamar. Depois daquela batalha devastadora, a figura de Lindó foi impressa em seus corações exatamente como a de uma divindade da guerra. Nesse ponto, se Lindó pedisse a eles que formassem uma aliança, até mesmo Muley e o resto não se atreveriam a objetar. Irmãozinho Lindó. Um bando de praticantes de elite da famosa grande província desolada era todo sorrisos enquanto seguravam seus punhos e respeitosamente o cumprimentavam. Sim. Você terminou de dividir os espólios. Lindó virou-se, antes de dar uma olhada em Muley e no resto e gentilmente sorriu. Haha, não nos atrevemos. Como o irmãozinho Lindó não falou, como nos atreveríamos? Muley sorriu apressadamente e respondeu. O líder da seita Mu é bom com as palavras. Lindó sorriu. Enquanto ele olhava para esses líderes da seita que estavam agindo respeitosamente na frente dele, seus pensamentos se afastaram. Há meio ano, nenhum deles o levou a sério. No entanto, agora, suas palavras estavam cheias de medo e respeito. Em apenas meio ano, Lindó passou por uma transformação revolucionária. E a fonte dessa transformação foi o símbolo ancestral devorador. Este objeto celestial foi verdadeiramente extraordinário. Sem o símbolo ancestral devorador, seria impossível que Lindó alcançasse o meio paso para o estágio da manifestação em meio ano. Eu não estou realmente interessado nos territórios do culto do fantoche fantasmagórico. De fato, talvez eu já tenha ficado tempo demais na grande província desolada. Essas coisas devem pertencer a todos vocês. Quando ouviram suas palavras, uma alegria inconfessada surgiu em Muley e nos olhos do resto. Agora que o antigo ninho do culto do fantoche fantasmagórico foi erradicado, ainda existem vários galhos espalhados pela grande província desolada. Essas pontas soltas são bastante problemáticas e não quero que as pessoas me causem problemas no futuro. Portanto, espero que você possa me ajudar a me livrar desses problemas irritantes. Lindó calmamente disse. Ele não poderia erradicar uma divisão do culto do fantoche fantasmagórico, uma a uma. Com a grande do seita do diabo e as outras facções ao redor, eles poderiam ajudá-lo a terminar essa tarefa. Irmãozinho Lindó, não se preocupe. No futuro, essas três palavras culto do fantoche fantasmagórico nunca mais aparecerão na grande província desolada. Além disso, assim que soubermos de qualquer conspiração contra o pequeno irmão Lindó, informaremos imediatamente a você. Muley solenemente ecoou. Além disso, desta vez eu gastei muitos recursos também. O culto do fantoche fantasmagórico é extremamente rico e não posso ser incomodado para saquear. Que tal vocês me entregarem 2 milhões de pílulas de puro yuan e o tratarão como minha compensação por acabar com o culto do fantoche fantasmagórico? Lindó gentilmente sorriu ao dizer suavemente. 2 milhões de pílulas de puro yuan. Quando ouviram essa quantia, Muley e os demais ficaram chocados, enquanto seus olhos brilhavam suavemente. Prontamente, eles cerraram os dentes antes de dizerem, tudo bem. Não se preocupe, irmão mais novo, Lindó. Dê-nos um dia para se preparar e nós definitivamente entregaremos a você 2 milhões de pílulas de puro yuan. 2 milhões de pílulas de puro yuan talvez tenham sido uma figura astronômica para a maioria das facções comuns. No entanto, para facções de elite como a seita do Grande Diabo, não estava fora de seu alcance.
Além disso, desde que conseguissem obter os territórios do culto do fantoche fantasmagórico, 2 milhões de pílulas de puro yuan eram um pequeno preço a pagar. Mais importante, eles não se atreverão a rejeitar Lin Do. Senão, o culto do fantoche fantasmagórico poderia ser apenas o aquecimento. Tudo bem, eu vou dar a vocês um dia. Há algo dentro da montanha culto do fantoche fantasmagórico em que estou bastante interessado. Vocês ficam aqui e limpam a bagunça. Não me perturbem. Quando ele viu que Muley e o resto eram bastante diplomáticos, Lin Do sorriu novamente. Sem mais delongas, ele se virou diretamente e se afastou. Depois de devorar o espírito de Tesha, ele obteve algumas de suas memórias também. Contido dentro dessas memórias, ele viu um lugar um tanto peculiar no fundo desta montanha misteriosa do Yin sombrio e Lin Do ficou bastante intrigado com isso. Portanto, ele queria descobrir o quão especial era esse lugar.